Oi, gente, estamos aqui de novo com vocês. Gente, vai ser um espetáculo esse bate-papo aqui. A gente já estava conversando antes, já estava maravilhoso. Então imagina o que vem aí para vocês, né, Andressa? Tá incrível, imperdível. Como que nós vamos falar? Nem eu, nem ela, você. E você! Gente, muito bem-vindo a mais um episódio de Nem Eu, Nem Ela, Você. E hoje estamos com Carla Belídio. Bem-vinda, Carla. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar, alertar, contar histórias e sempre ajudar todas as mulheres. Vamos fazer uma breve introdução para falar quem é a Carla? Vamos. Mas viu que nós estamos todos de rosa, gente? Olha que espetáculo, as mulheres de rosa. Por quê? Em homenagem a quem? As amigas do Câncer de Mama. Outubro Não é isso? Rosa. Outubro Rosa. Chegando, semana que vem. Gostaria que você fizesse uma apresentação breve para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Quem é a Carla Belídio? Eu sou Carla Belídio, eu sou empresária, eu tenho um comércio, uma fábrica na Rua dos Biquínis. Em Cabo Frio. Em Cabo Frio. Visitem a Rua dos Biquínis. E já existe há 25 anos. Pode falar tudo? Por favor. Pode. Se apresenta para o Sou nosso casada, público. Não tenho filhos. Sou uma paciente oncológica. Eu fui diagnosticada com câncer em 2016. Pode ir direto, que eu vou ficar aqui até amanhã. Vai falando, né? Mas assim, quando você tá falando que você teve, né, descobriu em 2016. Isso. Conta pra gente como que foi você receber essa notícia, né? Porque eu acho assim, quando eu vejo alguma coisa falando, fulano tá com câncer, eu acho que o desespero, né, a estrutura nossa deve, né, desabar. Fala um pouquinho como que foi, como que você reagiu pra gente. Então, eu não vou chorar. Não vamos. Não A gente vai sim. Então, você quando recebe o diagnóstico, porque eu sou muito amiga de Deus, né? E eu tive um sonho que eu tava com câncer, é uma coisa muito louca, sabe? Eu acho que eu te contei isso. Já me contou, aham. Então, eu tive um sonho de que eu tava com câncer e eu tava com meus exames todos em dia. Aí eu tava com uma pessoa que não mora aqui, que mora na Nigéria, que é um filho meu adotivo que eu tenho. E ele estava na minha casa, eu conversei com ele, né, se Deus avisava a gente as coisas em sonho. Ele falou que sim. Aí eu falei, vou esperar ele embora, né, e que quando ele fosse embora, eu ia fazer meus exames. Isso foi em novembro. Quando foi em janeiro, eu fiz meus exames, estava tudo normal. Aí, hoje eu vejo que você tem que ser assim, você tem que ouvir muito o que Deus fala com você e você tem que ser persistente. Fica atenta, né? Ele parece que ele vai te avisando, né? Já Vai te dando te orientando, umas dicas. Exatamente. E você tem que ser persistente no diagnóstico. Aí eu fiz os exames, nada aconteceu. Eu não gostei do exame que o médico fez em mim, eu reclamei, mas nada aconteceu. Aí passaram-se 6 meses, eu resolvi, nunca tinha feito, que antigamente, eu acabei de falar pra você, antigamente a gente falava autoexame. Eu resolvi, só que eu aprendi, agora acabei de chegar de um congresso, eu aprendi que é autoconhecimento. Você tem que conhecer o seu corpo. Além das mamas, né? Além das mamas, você tem que conhecer, você tem que se tocar, período fora da menstruação, atrás da orelha, atrás do joelho, todos os lugares que tem linfonodos, na axila, você tem que se conhecer, ver uma mancha, um sinal diferente, você tem que procurar um médico, porque tudo que é diferente vai aparecer no seu corpo. Aí eu resolvi 6 meses depois fazer um autocuidado, né, das minhas mamas que eu nunca tinha feito. E quando eu estava examinando, eu senti um caroço. E eu falei assim, gente, isso aqui não é normal, ele é duro. Né? Ele não é muito grande, é pequeno. O meu já estava já mais ou menos, por incrível que pareça. Uhum. Ele estava mais ou menos e ele estava meio assim, ele é duro, sabe? Ele estava enrijecido. Ele dói? Não dói. Não. Não dói. É diferente do que aquelas glândulas que a gente sente, né? E eu sempre falava assim, será que eu vou saber o dia que eu fizer o exame? Porque a gente tem as glândulas, a gente acha, mas não. Aí uma médica uma vez falou pra mim, se você um dia vier a ter, você vai ver que ele é diferente. Ele realmente é diferente. Aí no dia seguinte eu fui numa emergência de um hospital e era um amigo meu que estava na emergência e eu pedi a ele um exame para ele pedir. Né? Aí eu fiz uma ultrassonografia. Foi marcado no mesmo dia, eu fiz esse exame, essa ultrassonografia. E na ultrassonografia, o próprio, que foi até quem fez, foi o dono do laboratório, do centro de imagem. Não, desculpa, tem como contar isso, gente? Uhum. Foi o dono da Medscan, o Eric, ele que fez o exame em mim.
E quando o Eric ficou ali olhando, e ele falando tia pra mim que não esqueceu, que ele nunca esqueceu disso. Ele demorou olhando, eu falei assim, eu tô com câncer. Você falou pra ele? Não, eu pensando, né? Eu tô com câncer. Ele tava ficou procurando muito muito. tempo olhando ali no local. Aí ele falou assim pra mim, espera lá embaixo que eu já vou te dar o laudo. Então assim, nenhum lugar dá laudo imediatamente, né? Aí dali ele foi, ligou, interfonou e pediu pra falar comigo e falou assim, olha só, eu gostaria que você fizesse uma ressonância. Aí ele falou assim, só que eu não tenho como te pedir, você tem que ir na sua médica fazer uma ressonância das mamas. Aí ele falou assim, não, você já devia logo biopsiar isso. Aí eu falei, pronto, tô com câncer, porque Deus me avisou lá atrás, então assim, eu senti, isso é um câncer. Então ali eu já fui ficando preparada. Aí eu fui pro Rio, né, porque minha médica era no Rio, eu fui pro Rio, fiz todos os exames, aí levaram-se uns 15 dias até você marcar aquilo tudo. Quando você recebe o diagnóstico, eu não sabia como era, porque assim, o sonho estava muito nítido. Eu tive várias pessoas da minha família que foram acometidas pelo câncer, vieram a falecer. Né? Eu tive 2 tias por parte de pai, a minha avó, que eu não cheguei a conhecer, primas. Então, assim, eu tinha um histórico familiar muito grande. Só que eu não sabia como era o tratamento. E eu me via sentada no sonho, eu me via careca, sentada fazendo a infusão da quimioterapia, uma coisa que eu nunca tinha visto. Então, assim, foi assim uma coisa surreal. Aí, quando eu fui buscar o exame, a minha médica falou, você traz o exame aqui. Só que eu não esperei chegar na médica. Eu abri o exame. Quando você abre o exame e lê aquilo ali, carcinoma ductal infiltrante, olha, parece que você não tem, parece que o chão não tem chão. Você perde o chão. É, você perde o chão, assim, eu não fiquei, eu na hora eu fiquei assim, apavorada. Você estava sozinha? Não, eu estava com meu marido que estava no carro me esperando, porque eu lembro que eu fiz o exame no Leblon, que foi onde a médica pediu que eu fizesse. Você assim, parece que o chão não tem buraco, parece que tem um buraco e você vai entrar ali, mas não é um medo. Eu nunca pensei em morte, nunca. Todo mundo fala assim, você pensa logo na morte, eu já ouvi, eu sempre escuto as pessoas falando isso. Eu tenho muito medo da morte. Mas eu nunca pensei em morte durante a doença, nunca pensei no diagnóstico, eu pensava só como que eu ia contar para os meus pais. A minha preocupação era essa. Sua família, né? Era. A preocupação como contar para meu pai e para minha mãe que eu estava com câncer, né? Eu tinha 45 anos na época. E assim, aí eu contei pro meu marido, eu chorava assim, sem parar. Ele falou, calma que a gente vai resolver tudo. Aí dali eu fui pro médico, a médica falou, aí começou, né? A investigação, aí começa aquela demora. Aí hoje eu fico pensando, porque eu levei 1 mês para conseguir uma mastologista que eu confiasse nela. Porque é uma doença muito séria. Então assim, eu tinha umas coisas na minha cabeça, que eu já queria fazer mastectomia radical. E os médicos, eu fui em outros médicos aqui em Cabo Frio. E eles disseram que não precisaria, que era só fazer quadrante, que hoje em dia é um outro nome que eles dão. Eles falam muito do cirurgia. Ai meu Deus, não vem o nome agora. Cirurgia. Esqueci o nome que tá agora. Aí eles queriam fazer quadrante, eu falei que não. Aí falaram que eu ia fazer só 6 quimioterapias. E eu não confiei. Explica o que é quadrante. Quadrante é quando você tira só um pedaço, com uma margem de segurança. Você não tira a mama toda, você tira onde está Quando você faz a biópsia, a minha eu coloquei com um clipezinho de metal, porque ali fica marcado onde está o tumor. Porque às vezes a quimioterapia, se você começar com a químio, às vezes a químio, o tumor some. Então tem que saber aonde é a margem que está o tumor. Então um quadrante é uma cirurgia que você faz com uma margem de segurança, entendeu? Eles tiram só aquele pedaço e a mama conserva a mama. Uma cirurgia conservadora, lembrei o nome. Isso. Só que desde o início, eu quis fazer mastectomia. Eu queria fazer mastectomia. Aí eu passei por 5 médicos e todo mundo só falava de dinheiro. Na época, eu fico assim, pensando, até hoje eu penso muito, porque eu acabei de chegar de um congresso e eu escutei em 3 palestras que eu fui, os médicos falando que hoje em dia é muito importante essa relação do médico com o paciente. O paciente tem que saber tudo da doença e ele, junto com o médico, escolher o seu tratamento. E eu tive essa sorte, né? Eu digo que não é sorte, eu acho que eu fui privilegiada, mas não é a realidade da população brasileira. Porque eu acho que chega a 90% da população brasileira, ela é SUS. E o paciente SUS, ele não tem esse acesso de escolha, de conversar com o médico, olha, eu prefiro isso, e fora que às vezes não tem todos os tratamentos, infelizmente, né? E você fez todo o seu tratamento no Rio?
Tudo no Rio. Eu só fiz a radioterapia aqui, porque minha médica me garantiu que a máquina era a mesma coisa e como era todo dia, não tinha como ficar indo no Rio todo dia. Aí eu consegui uma médica maravilhosa, que tá comigo até hoje. Ela é louca pra morar aqui em Cabo Frio. Vem pra cá, vem. Qual o nome da médica? Vamos falar o nome da médica? Vamos falar o nome da médica. Ana Clara Sandé. Ela atende no Lago do Machado, ela é maravilhosa e ela adora isso aqui. Ela adora essa cidade, ela tem uma casa em Cabo Frio e ela é louca pra morar aqui. Eu passei pela mastectomia radical, nós entramos num acordo que seria mastectomia radical mesmo. Eu fiz 16 químios, fiz 25 rádios, eu fiquei careca. Você perdeu o cabelo rápido? Totalmente. Você deixou cair ou você chegou e já raspar? Não. Eu cortei o cabelo curto, fiz um corte lindo, curtinho, porque minha médica me avisou que com 14 dias o cabelo ia cair. E a primeira coisa que eu perguntei, o cabelo vai cair? Aí ela falou assim, vai. Aí, porque assim, eu já queria me preparar emocionalmente, mas assim, não é assim, como muitos falam, né? O cabelo cresce, não. Não cresce, né? Mexe... O problema é que mexe comigo, até que não mexeu tanto, mas assim, cada pessoa é uma pessoa. Cada um é cada um. Como eu digo, cada câncer é um único, né? Então, pra mim não foi tão ruim. Autoestima? A autoestima de cair o cabelo. Eu até ria, porque eu falava assim pro meu marido: nossa, hoje eu tô igual um monstro em creque. Eu tô toda inchada, cara. Sem cílios, sem sobrancelha, caiu tudo. Você levando um bom humor, né? Mas tem que ser, porque senão a doença já é muito assim. Já vai te levando pra baixo, né? Porque os efeitos colaterais, tanto assim, eu lembro que eu tenho umas amigas minhas, que são minhas amigas até hoje, e eu lembro que ela falava assim, vamos na sua casa rezar um terço, porque eu sou católica, né, você sabe, Kátia? Então, aí eu falei assim, hoje eu não quero, porque tinha dias que você não tá com disposição, você se sente tão fraca, você quer só ficar deitada, porque a quimio vermelha te deixa assim, arriada. Só que em paz, o tratamento é assim, o tratamento é uma barra. Mas eu acho que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje... Você ia rezar o terço? Não. Eu rezava o texto todos os dias sozinha. Foi Nossa Senhora que me ajudou muito junto com Deus. Imagino. Aí eu segui, né, bem. Tanto que quando o padre foi na minha casa me visitar, ele falou assim, ele perguntou pro meu marido como que ela tá. Ele falou assim, ela tá até bem demais. Realmente, eu fiquei muito bem. Tanto que quando passou a quimio vermelha, eu já quis trabalhar, mesmo carequinha, eu botei meu chapéuzinho, eu comecei a ir pra missa, porque eu falei assim, eu não posso ficar dentro de casa. Eu só não saí carecona na rua. Eu falo carecona porque eu tenho uma amiga, uma uncle friend, que é carecona, hoje ela tá careca por opção. E eu falo, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu estava sendo assim, ajudando muito mais do que eu ajudo hoje. Eu estaria fazendo altas palestras, eu estaria vivendo disso. Porque hoje muitas mulheres que tiveram câncer vivem. Para ajudar. Virarem influencer oncológica. Passar experiência, né? Exatamente. Dia a dia. E eu acho também eu vou falar. Nesse período que você está tão fragilizada com essa doença, eu acho que é muito importante a família. Eu acho que você deve ter tido esse apoio, apesar da nossa família, aquele lá de cima que estava sempre do teu lado. Eu acho que sim, amigos, parentes, ali envolvido com você, eu acho que isso é muito importante, não é? A rede de apoio é muito importante. A minha rede de apoio foi assim, bem meia louca, né? Porque eu não tenho filhos, só era eu e meu marido. Eu comecei a fazer quimioterapia no auge do verão e eu tinha que trabalhar na Ruth Biquínis. E aí ele, imagina... Você já tinha loja do... Já. Ela tem uma loja também na Ruth Biquíni, viu, gente? Faz 5 anos. Então isso foi em 2016 que eu fui diagnosticada. Eu comecei a fazer a quimio em 2017, em janeiro de 2017. Aí eu lembro que ele tinha que cuidar da empresa e cuidar de mim, porque eu não tinha quem cuidasse de mim. Então eu lembro que eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que eu falo que elas são amigas de coração mesmo, de alma, a Alessandra e a Marcele. E elas levavam comida pra mim no auge do verão. Aí às vezes levavam sopinha de noite, levavam canja. Aí meu marido levava comida meio-dia, porque eu tinha uma fome. Dava fome? Eu tive muita fome, graças a Deus. Eu dormia, porque eu lembro que eu dormia com o caqui do meu lado, que estava na época do caqui. Eu tava com muita fome. Aí eu dormia com caqui. Tinha bastante energia. E água de coco, porque eu sentia fome e a água de coco ajuda a hidratar. E o meu irmão, eu digo que meu irmão era o empresário do coco. Meu irmão trazia vários cocos pra mim todo dia. Então, assim, meu irmão ia todo dia quando saía do trabalho me ver. A minha afilhada ia lá me ver. Quando meu pai e minha mãe moravam no Rio, eles ficavam, quando estava aqui, eles ficavam comigo. Mas, assim, eu lembro que a primeira quimio para mim foi pesada. Eu passei muito mal. Quando eu passei muito mal, eu falei assim, meu Deus, eu não vou aguentar isso. Já pensou passar por mal 16... que você fala é mal-estar, tonteira, tudo, né? Eu vomitei sem parar, de 8h30 da noite até 3 horas da manhã. Nossa. O remédio sem parar. Eu emagreci 3 quilos na primeira quimio.
Então, assim, porque o que acontece? O médico, a minha médica no caso, ela já tinha pedido um medicamento o plano de saúde autorizar, que é um remédio para enjoo, só que eu tinha que tomar antes da quimio. Até então não tinha sido autorizado, então até na segunda quimio eu já tive esse remédio que foi maravilhoso, que eu não sentia tanto enjoo. O único enjoo que eu tive depois eu não vomitava mais, o único enjoo que eu tive foi a cheiro de desodorante. Eu não podia sentir cheiro de desodorante que me dava um enjoo absurdo. Mas assim, na primeira quimio, eu lembro que meu marido ficou tão desesperado que ela me deu um remedinho. Só o gosto do remédio, que tinha que colocar sublingual, aquilo já me enjoava, se aquilo saía. Ele saiu de madrugada na rua para comprar Plasil. Aí ele resolveu olhar na bula. E Plasil, quem tem câncer de mama não pode tomar Plasil. Mas era um desespero. Mas aí uma hora eu parei de vomitar, depois eu liguei pra médica no dia seguinte, ela falou que era assim mesmo. Ela falou, você tem que se alimentar. Eu já acordei cheia de fome, me hidratando, tomando água de coco, bebendo muita água. Mas assim, depois as demais eu fiquei bem. Eu só fiquei muito fraca, você fica com vontade de ficar deitada, você fica desanimada. Mas assim, eu nunca pensei, ai meu Deus, porque eu nunca me questionei porque eu nunca questionei, como eu falei no início, eu nunca pensei que eu ia morrer. Eu passei muito bem, porque eu acho que eu tinha muita fé, eu tenho muita fé, então assim, eu rezava todos os dias, eu lia muitos livros, e eu rezava o terço, então isso me ajudou demais. E Carla, e você, como entrou as amigas da mama na sua vida? Então, antes de eu fazer quimioterapia, eu estava operada, eu tinha uma grande amiga, que foi até ela que me convidou para entrar na instituição, que ela era presidente na época, a Gigi. A Gigi, eu falei assim, a Gigi trabalha numa instituição, eu vou andando, e a instituição era uma quadra da minha casa, 2 quadras da minha casa. Eu saí de casa, eu tinha poucos dias de operado, eu fui, ela brigou, você vem andando até aqui, eu falei, vim, é pertinho e tal. Eu fui lá para conhecer a instituição. Aí eu conheci a instituição estava cheia, ela, o que você está fazendo aqui? Aí ela me apresentou, a gente conversou, eu nunca tinha ido na instituição, e ficou nisso, a gente conversou, eu voltei para casa, ela nem sabia que eu estava com câncer, e eu voltei para casa e tal. Quando acabou o tratamento, passou tudo isso, já tinha feito já a primeira parte da minha reconstrução mamária, ela um belo dia chegou na minha loja e me convidou para ser sua vice-presidente na instituição. E assim, foi de supetão, eu não sabia o que era, não sabia o que eu ia fazer. E ela nem sabia de você ainda? Sabia, porque eu tinha ido na instituição conhecer, entendeu? Eu tinha ido lá conhecer e fui procurar também para fazer drenagem, porque eu sabia que lá tinha. Aí eu aceitei na hora, nem sabia, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu aceitei, entendeu? E ali começou, ela começou a me levar, aí a gente foi, eu entrei pra chapa dela, eu entrei como vice-presidente da instituição. Você é vice-presidente hoje? Hoje não, hoje estou como presidente. Hoje está como presidente. E quem é a vice hoje? Hoje é a Carolina Azevedo. Então, tá, Carol. Isso. E esse já é meu segundo mandato. No mandato passado, a minha vice-presidente era Elane Bussardi. Elane Pilar. Aí eu estou na instituição desde 2019. Eu me apaixonei por isso. Eu acho assim, porque você ajuda. Eu lembro que a Gigi sempre me levava para várias palestras, vários fóruns. Ela sempre me levou para congresso. Então você aprende, você conhece, você tem uma interação com outras mulheres. Você conhece histórias assim brilhantes. Durante o tratamento mesmo, então assim, é muito... Eu fiz uma amizade muito grande com várias pessoas na quimioterapia. Eu lembro que eu chegava, eu tinha muita dificuldade, elas tinham muita dificuldade de conseguir pegar minha veia, né? E elas falavam assim, pede logo a doutora Vera, que é minha oncologista, para colocar um catéter em você. Ela falou, não, elas vão se virar, mas eu não vou colocar catéter em você, porque você mora longe, pode dar algum problema, você tem que voltar aqui para limpar e tudo mais. E eu lembro que eu fazia uma bagunça na quimioterapia. Eu fazia daquele momento uma alegria, porque eu acho assim, já é uma coisa tão sofrida, você fica ali 2 horas e meia com aquela infusão, entendeu? Então, já assim, pensando que vai passar mal, pensando coisas, né? Exatamente. Então, assim, aí você tem que levar o pensamento para outro lugar para então poder... Eu fazia todo mundo deitar comigo, ficar no meu boxe, e a gente conversava. Eu lembro que, eu não esqueço que uma vez a gente ria tanto, que as pessoas do lado, eu quero dormir, eu falava assim, aqui não é lugar de dormir. E tipo isso. Tá certo. Tipo a galera do fundão na escola. E assim, eu lembro que foram momentos assim, foi uma experiência muito, assim, eu acho que eu levei pra vida isso, porque eu tive 3 amigas muito assim, que são pessoas que me marcaram, que fizeram tratamento junto comigo, 3 histórias diferentes. Uma tinha 32 anos na época, ela que estava se preparando para ser mãe e descobriu um câncer. A outra tinha
estava tendo uma recidiva, tinha tido câncer, o câncer tinha voltado na mesma mama. E a outra escondeu, assim. Então, você vê que cada pessoa é uma. A outra... E o câncer não tem idade, né? Não tem. Hoje em dia, antigamente falava que o câncer vinha depois dos 40, não é isso? Até Ou mais, não, isso né? Antigamente era depois de 50. Tanto que os Aham. shows queriam que a mamografia fosse de 50 a 69 anos. E ainda é assim. Só que nós conseguimos... Nós que eu digo, porque as Amigas da Mama, ela faz parte de uma federação, a FEMAMA, que é uma federação que apoia várias instituições do Brasil inteiro, do norte a sul do Brasil, que cuidam só de câncer de mama, que não é o caso das Amigas da Mama. As Amigas da Mama tem esse nome que começou com câncer de mama. Aham. Que eu já vou contar a história de como começou as Amigas da Mama. Mas nós apoiamos todos os tipos de câncer. Aham, Entendeu? não é só câncer de infantil não, só câncer infantil que não, porque aqui em Cabo Frio não tem câncer infantil, não cuida de câncer infantil. E assim, eu tive uma outra amiga que ela descobriu um câncer, ela escondeu de todo mundo. Aí, eu até falei, você é louca. Ela escondeu de todo mundo esse câncer por 1 ano e pouco, 2 anos. Meu Deus. Aí, um belo dia, ela também, por coincidência, também ela era católica, ela se confessando, ela falou isso pro padre. Aí o padre falou assim, oi, você vai agora procurar um médico. E ela não estava se tratando. Não, ela escondeu de todo mundo, inclusive dela mesma. Ela escondeu na gaveta os exames, ficou quase 2 anos. Meu Deus. Quando ela foi fazer o tratamento, quando ela foi resolver procurar um médico, e ela tem um irmão que é padre, eu falei, gente, você conversava com o teu irmão. Ela, Vanusa, eu não esqueço nunca, ela já estava já com uma metástase no pulmão. Então, assim, ela está viva até hoje, né? Ela tem uma doença metastática. Hoje existem vários medicamentos muito modernos e você tem pessoas que estão há 20 anos com câncer metastático. Metástase, para quem não sabe, é quando o tumor primário, no caso eu tive um tumor primário que começou na mama e graças a Deus eu fiquei curada e nunca mais tive nada. Mas a metástase é quando o câncer começa no local, no órgão e vai para outra região. Vai se espalhando. Aí ele vai para outro lugar, isso chama-se metástase. Como tem também outras pessoas que têm, eu tenho um câncer primário na mama e depois de 13 anos eu tive um outro câncer primário, que começou em outro lugar, um outro câncer, né? Não veio do primeiro que você teve. E infelizmente eu tive dessas 2 amigas, 2 faleceram, 2 já são anjos, a de 32 anos, faleceu muito nova. Dela foi de mama? Foi. Você falou? Foi. Ela já descobriu, eu lembro que ela começou, que a gente ficava interagindo no telefone. E assim, pra mim aquilo foi uma dor muito grande, porque ela era muito novinha. 32 anos. E ela queria né? construir uma família, sabe? E a outra também, que também era Carla, também é que teve uma recidiva, ela também já virou anjo também. Então, assim, são coisas que me marcaram demais. E com isso, eu falei assim, gente, eu acho que tudo na vida... Até um dia eu conversando com a Aline, nossa primeira dama, que é uma pessoa maravilhosa, ela falou pra mim uma coisa linda no telefone, que realmente é. Ela falou assim, eu acho que Deus não dá a doença pra você. Eu acho que Deus, a gente tem as coisas por um propósito. Então, eu acho que o meu propósito foi esse, né? Apesar de muitas dificuldades, porque é uma luta, você lidar com pessoas diferentes, cada uma pensa de um jeito, cada uma tem uma garra diferente, cada uma acha que tem que ser de um jeito diferente, mas assim, eu sou uma pessoa muito ativa, então eu quero ajudar mais, ajudar, sabe? Como que funciona Amigas da Mama pra galera entender um pouco mais, quem não tá nesse mundo? Como a comunidade pode fazer para apoiar o trabalho de vocês? Tem voluntários, eu sou Quer as que eu fale meninas. como começou, já pode... Tudo. Tudo. Mas inclua isso daí. Como a comunidade faz para ajudar vocês, o local, o que a gente pode fazer. As Amigas da Mama começou numa reunião, como a gente está agora no bate-papo, com a Marisete, que foi uma das fundadoras, junto com a Joelma Fidalgo, que a cidade inteira conhece, que foi uma grande mulher para a cidade. A prima da Marisete estava cometida pelo câncer e elas estavam reunidas. E elas sentiram falta de que precisava de um lugar para acolher as mulheres com câncer. Isso foi há 20 e poucos anos atrás. Então não tinha a abertura que tem hoje, né? Que hoje em dia, infelizmente, a cada 8 pessoas, uma vai ter câncer. Então eu acho que todo mundo tem que ter empatia com o câncer, porque o câncer, ele pode acometer a qualquer família. Não tá, ninguém E a gente não pode falar do câncer só em outubro. Não, acho que a gente tem que o falar ano todo, de janeiro a janeiro. todos os dias. Acho que a pessoa tem que estar consciente, que tem que fazer exame, que tem que, né, se tocar, igual você falou, E né? sempre fazer, mesmo que você seja nova, você tem que fazer. Aí começou ali uma coisa informal, em 2002. Em 2005, a instituição ela foi legalizada. Antes a sede foi, ela não tinha sede, depois foi uma sede emprestada. Aí ela teve uma sede que ficou muitos anos, que acho que todo mundo conhece, que foi na rua Rui Barbosa,
bem ali um quarteirão da Oncosol. E nós ganhamos em 2019, se eu não me engano, não sei agora a data exata, nós ganhamos uma casa na rua Fortaleza 215, Palmeiras, é onde nossa sede está hoje. Nós ganhamos uma Morei casa. nessa rua. É mesmo? É, na rua Fortaleza. Assim que eu cheguei em Cabo Frio, morei na rua Eita. Fortaleza. Aí, só que a nossa é do outro lado não é do lado da lagoa, é pro outro Por lado. outro lado. Isso. Aham. Era pro lado do lago. Isso. E uma paciente oncológica foi um dia na instituição, eu nem estava na instituição ainda. Ela conheceu como era, né, a instituição, como era o projeto, e ela deixou em testamento uma casa pra gente. Aí eu lembro que em 2020, no auge da pandemia, estava começando a pandemia, a gente foi conhecer essa casa, porque ela já tinha falecido. A gente foi conhecer essa casa, e só que no testamento dela, ela deixou que ela pediu que a casa fosse a sede da instituição. Tanto que eu falava, gente, aqui é mais, todo mundo ficava, nossa, aqui é longe, porque a outra casa era muito pertinho, então as pessoas saíam da Era bem no a centro. gente tinha café da manhã, a gente servia lanche da tarde, a gente servia almoço, porque era bem próximo. O bazar era bem assim na porta, né, na rua, todo mundo via o bazar. Só que agora é um lugar mais distante, as pessoas, né? Então a gente ficou nessa um tempo, mas assim, tudo é o tempo, as pessoas têm que começar a entender. E graças a Deus a gente conseguiu esse ano, né, com o novo governo, a gente conseguiu uma parceria muito bacana com a prefeitura. A gente conseguiu, a vice-presidente atual, ela levou uma voluntária para ser assistente social, que a gente ficou um tempo sem ter assistente social na casa, que o assistente social ele é a porta de entrada da casa. E nós conseguimos com o Serginho, numa conversa, num bate-papo, a Aline sempre ajudou muito a instituição, e a gente conseguiu efetivar, que eu pedi a ele que pelo menos uma vez por semana essa assistente social ficasse na casa para atender as pessoas. E nós temos também uma nutricionista oncológica que era voluntária e hoje ela está cedida pela prefeitura. E temos também psicólogo. A casa, ela é uma instituição sem fins lucrativos, nós vivemos de doação. Então você que está aí olhando, que tem empatia, nos ajude com qualquer quantia. Você pode ajudar com 5, 10, 15, quanto você quiser. Pode ser sócio, ajudar mensalmente. A gente tem um bazar que funciona direto na casa, pode levar roupas para lá. A gente sempre faz um bazar específico anualmente. Mas agora, esse ano, a gente resolveu deixar o bazar lá direto. Lá a gente tem cantoterapia. Cesta básica também, né? Porque às vezes, né? Porque nós doamos cesta básica, não muito, né? Porque a gente não tem condições de doar muito. Quem dera se a gente pudesse doar para todas. A gente doa para algumas pacientes, porque infelizmente no nosso país muitas pacientes são negadas o auxílio. E elas estão ali, elas precisam de uma ajuda para a pessoa pedir, como diz uma diretora nossa, para a pessoa bater na nossa porta e pedir uma cesta básica, porque ela está precisando muito. Na época que eu estava no Senac, né, que eu já saí do Senac, a gente fazia muita ação comunitária e a gente fazia muito pro pessoal do câncer de mama, né? Inclusive até eu que corri atrás, porque na época minha mãe estava com suspeita de ter o câncer, né? Mas graças a Deus não foi. E assim, não sei, me bateu também a vontade de... Eu acho que a pessoa não precisa estar na família, ter o câncer para poder ajudar, né? Você tem que querer ajudar. Então, quando aconteceu isso com a minha mãe, me apareceu isso, deu vontade de querer, né, ajudar. E aí falei com o Senac, corri atrás. E na época, acho que você não era de lá ainda da Briga da Mama. A gente era ali no centro mesmo, né? E eu lembro que a gente fazia lá no Senac, eu juntei muita meia fina para fazer o peitinho de alpiste. Que hoje nem se usa mais. Não se usa mais, porque a pele fica sensível, né? Então a gente fazia, né? Mas agora a ainda... mulher mastectomizada usava o peitinho de alpiste para colocar ali e fingir que é um peito para ficar... Pra pessoa não se sentir reta. Então a gente fazia o peitinho, né? Com a meia, botava o alpistezinho. E os cabeleireiros começou a fazer as perucas, né? Para as meninas, né? Que já chegava carequinha, né? Aí eu fiz muita ação de maquiagem. Então a pessoa do cabelo ia lá, a gente dava as perucas, né? E fazia as maquiagens. Era uma ação muito gostosa. Então isso é muito bacana, porque a gente pode fazer várias ações. Lá a gente tem, além de a gente doa cesta básica, a gente doa para algumas pacientes, não, nem para todas. A gente faz visita hospitalar toda terça-feira. Hoje foi dia, no Hospital Santa Isabel, na ala SUS. A gente tem um grupo chamado Amor Encanto, que é a cantoterapia das amigas da mama. Hoje, quando eu fui lá, eles estavam lá ensaiando.
Aí eles ensaiam lá, é uma terapia, né, de canto. E eles ensaiam e uma vez por mês eles cantam tudo na ala SUS. Na ala SUS da rádio e da químio da Oncosol. A Oncosol hoje é o nosso grande patrocinador, ele que sustenta praticamente a casa. É o nosso grande, a gente tem ajuda de outras pessoas, do Osmani, o Centro de Imagem, o Lucas ajuda a gente muito quando precisa antecipar, assim, paciente falar, eu tô esperando um exame há não sei quanto tempo. Eu falo com ele, o Lucas consegue. No outro dia eu até fiquei assim, impressionada que ele conseguiu puxar uma paciente de Búzios para cá, que não era nem para ele fazer, mas eu pedi, ele conseguiu, porque ela estava desesperada. Então, assim, a gente tem várias pessoas que ajudam, pessoas comuns, né, que ajudam com doação, com o que puder. E mais o que a gente... a gente tem também na casa artesanato. Amanhã é dia, é a cada 15 dias. Elas aprendem a fazer. Não, são pessoas que elas são pessoas voluntárias que fazem coração. É um coração que podia ter trazido, né, pra vocês verem. Poxa. Esqueci. Se tiver lá visitar. A gente vai mostrar pra sim, vocês. Faço questão que vocês vão lá, vai lá na casa. Isso conhecer fica a aí casa. pra vocês ir lá pra conhecer Pois é. e ver o A coração. gente faz o coração, um coração mesmo, de almofadinha, né, de acrilão. E as meninas costuram para poder entregar na visita hospitalar. Na visita hospitalar a gente doa o coração, a gente doa turbante, lenço, a gente doa creme. A gente usa o creme nível porque é um creme que é mais acessível, que todo mundo pode Que comprar. resseca muita pele, muita né? pele na hora da químio. E a gente doa, né, no caso foi até uma ação que a doutora Alexandra Cariello, que é uma grande parceira nossa também. Ano passado ela fez uma campanha com o Lip Care da La Roche, que é um creme maravilhoso para queimadura. Muito bom. E é o que a gente está doando, né? Legal. Então, assim, a gente procura. Eu comecei a buscar ajuda, eu consegui uma emenda impositiva do vereador Luiz Geraldo para casa. Segundo ano que eu for para Brasília, a gente sempre vai para Brasília uma vez por ano, junto com a federação, com a FEMAMA, esse ano foram 70 instituições. A gente vai para bater na porta de deputados, visitar senador, para poder cobrar mais assim, para eles ficarem mais, abraçar mais a causa do câncer, para poder fazer com que as leis saiam do papel. Mas é uma luta. Se hoje tem mamografia para 40 anos, fomos nós, FEMAMA, que conseguimos lutar. Que essa história de 50 anos não rola. Não rola, né? Entendeu? Até Tem lá que já ser, foi. 40 anos, porque cada vez mais as pessoas estão tendo câncer muito nova. Câncer não tem idade, o câncer não escolhe com quem vai ser. E nas visitas hospitalares que as meninas fazem, a gente até, esse mês passado, a gente estava olhando, a gente fica assim, né? A gente está acostumada com isso, com a finitude vai chegar um dia para todo mundo. Mas pessoas novas, né? Estão cada vez mais perdendo a vida por causa do câncer. A culpa não é do câncer, a culpa é do diagnóstico que é tardio demais no nosso país, infelizmente. Né? Carla, fala uma frase ou um recado que você gostaria de dar para os nossos seguidores, aquele que está, né, que descobriu há pouco tempo ou que está enfrentando, né, essa doença que para a gente é difícil de aceitar. Você tem algum recado, alguma coisa que você gostaria de falar para essa pessoa? Tenho, vários, vamos lá. Vai. Primeiro, quando você ou algum parente seu que seja sua rede de apoio, que você seja a rede de apoio ou você seja paciente, e você descobre que está com câncer, ainda tem muito tabu. As pessoas têm medo de falar a palavra câncer. O câncer não é uma sequência de morte. Saiba disso. Eu estou aqui, eu tenho uma amiga que estão há 20 anos com câncer metastático, que é um câncer que não tem cura. Você trata até um dia. Então, assim, o câncer não é o fim. E quem procura, cura. Não vem nessa história como meu marido sempre fala assim, quem procura acha, quem procura... Não, quem procura, cura. Eu procurei, eu procurei, eu vi que aquilo ali não estava legal, eu sonhei e eu fui atrás, fiz exame e tal, e descobri, consegui a tempo, porque o diagnóstico precoce, ele tem até 90 a 95% de chance de cura total. Que bom. Entendeu? Então, assim, eu tenho vai fazer 9 anos que eu fui diagnosticada agora, esse mês de outubro. Eu ainda uso medicamento. Então, assim, é um altos e baixos, mas você tem que aprender a conviver. Tem pessoas, assim, que não entendem, às vezes, você fica... Porque, tipo assim, imagina, a mulher hoje, todo mundo faz reposição hormonal. Sim. Então, tenha muito cuidado com isso, porque é seguro, mas tem que saber com quem você faz. Por exemplo, eu não posso usar nada de hormônio, porque o meu tumor foi meu não, que não é mais meu, né?
Mas o câncer que eu tive, ele foi hormonal. Então, eu uso bloqueador hormonal até hoje. Então, assim, eu tenho que fazer como é que se fala? Um malabarismo para poder eu ficar bem, né? Porque você tem ressecamento vaginal, você tem atrofia. Então, é como se fosse uma mulher de 70 anos com uma menopausa. E a menopausa química, ela é uma coisa, assim, eu vou falar a palavra certa, devastadora. Só quem passa, até não sei se vocês seguem, esses dias eu estava vendo a Sabrina Palatori, que foi lá atrás do... Ai, meu Deus, esqueci o nome do programa. Enfim, é só procurar no Instagram, vocês vão ver. Ela fala muito sobre isso, sobre a menopausa, porque pouquíssimos médicos conversam sobre isso. É verdade. A menopausa pós-câncer. Porque é uma coisa muito dura, é muito doloroso. E, Carla, você tem algum projeto ou sonho que quer ainda realizar para Amigas da Mama? Eu tenho muitos sonhos ainda a realizar. Então, assim, tudo é tudo muito... Então, eu já consegui bastante coisa e eu tenho, junto com a diretoria, eu tenho muitos sonhos ainda a realizar nas Amigas da Mama. A gente pretende fazer muita coisa bacana ali para ajudar as pessoas. A gente vê que falta, né? Porque a gente escuta as pessoas, a gente vê que... o meu sonho seria... Assim, as pessoas falam... No país, a gente tem uma coisa maravilhosa chamada SUS. Só que o SUS, infelizmente, o meu SUS é diferente do seu SUS. Eu aprendi isso com todos os projetos, todos os congressos que eu vou. Porque, assim, no Rio de Janeiro o SUS funciona de um jeito, em São Paulo ele funciona de outro jeito, em Natal ele funciona de outro jeito. Então, assim, o meu sonho... Em Cabo Frio, outro jeito? É outro jeito. Então, o meu sonho era que todo mundo tivesse acesso à saúde. Porque, tipo assim, a gente esse ano lutou em Brasília pelo teste genético. Porque o teste genético, eu agora acabei de chegar de um congresso, 2 pessoas de 23 anos foram diagnosticadas com câncer de mama com 23 anos. Então, qual era a facilidade daquilo ali? 23 anos, fazer testagem genética, só que não é feito porque o SUS não faz teste genético. O plano de saúde não faz teste genético, você tem que conseguir um laudo muito bem feito para você conseguir. Então, assim, o meu sonho é que todos tivessem acesso à total saúde, à imunoterapia que não tem pelo SUS, aos remédios mais modernos, a que todos os médicos tivessem empatia. Tem tanto médico, gente, segue o doutor, que pra mim ele é assim um anjo. Eu tive com ele agora, eu falo pra ele que ele é um anjo. Ele faz um trabalho lindo, eles vão agora sábado. Eles vão fazer o Caminhos da Fé, vão andando até a casa da nossa mãezinha querida. Só da Aparecida. Eles vão com várias cartas de pessoas, né, que agradecendo, pedindo. E ele é um mastologista, que eu falei pra ele é um anjo. E que os médicos tenham mais empatia com os pacientes, porque é um momento tão difícil. Então, assim, você não tem que receber, você tá com câncer, não é assim. Então, tudo tem que ser... Você tem que saber falar com as pessoas, né? Do diagnóstico. E esse médico é de onde? Esse médico é do interior de São Paulo. Ele é maravilhoso, doutor Daniel Brutus. Ele é muito fantástico. E tem várias pessoas que ajudam muito no Instagram, e ajudam as pessoas que estão com câncer. Então, assim, não tenha medo de fazer exame, não tenha medo de descobrir, faça sim. Faça sempre exame de sangue, faça sempre uma ultrassonografia mamária, uma ultrassonografia transvaginal, que é muito importante, porque o câncer ele é silencioso. O câncer dói? Depende. Tem pessoas que sentem dor porque o câncer já está avançado demais. Então, aí quando às vezes o câncer aparece, já está. E eu vejo aqui em Cabo Frio, a gente vê que muitas pessoas já descobrem o câncer com um estágio muito avançado, sabe? Tem umas pessoas que estavam até falando, né, no início, que tem medo de fazer mamografia porque dói muito. Gente, eu não sinto. Eu não sinto. Mas, é um incômodo, né? incômodo, Porque não é é aquela dor. máquina pitando. É um incômodo, não é dor, gente. Não Não tem é dor. medo do exame que não dói. Não tem que ter dói. medo de nada. Você Não não tem dói. medo de nada, porque se você descobrir no início, tudo no início tem cura. E para as meninas que não fazem ainda mamografia como eu, não tenho 40 anos, a gente pode fazer então o autocuidado, o autoconhecimento. Muito bem. E caso surja alguma dúvida, levar isso para o nosso ginecologista. Que aí ele vai pedir uma ultrassom, a única mamografia. indicar, de repente, para um mastologista, exatamente. E fazer... Porque possível, uma menina de 23 anos não vai se tocar com ela descobriu com autoconhecimento. Ela Autoconhecimento, sentiu e foi o que ela falou. Com 23 anos, Uhum. depois de 3 anos, ela teve outro câncer. Depois descobriu que era genética. Então, assim... Então, não tenha medo. É muito importante você conhecer o seu corpo. Qualquer sinal... Não só de mama, mas o corpo todo. Olha se tem alguma coisa diferente. Quando tá tomando banho, toma um banho. Olha se tem alguma coisa assim na axila.
aqui nas partes íntimas, conheça o seu corpo. Se você sentir dor na relação, isso não é normal. Você tem que procurar um ginecologista. E eu sei que é difícil, às vezes você vai no ginecologista, não é bacana, tem que procurar outro, mas é aquela velha história. Quem é do SUS não tem opção de escolha. Mas vai passando para um, para outro, cada dia vai até mesmo achar. Você que é paciente SUS, você tem direito de questionar, você tem direito de reclamar, porque é um direito seu. É um direito nosso, cidadão, né? Do cidadão, de saúde e educação. Então não tenha vergonha nem medo de perguntar nada. Muito bom. Carlinha, vamos lá. Fala alguma coisa que te faz sorrir, que te deixa alegre, que te deixa, né? Vamos falar um pouco mais da Carla feliz, da Carla vamos. depois que passou isso tudo. Vamos falar como que você se sente, assim, fala como que você se sente quando você tá alegre, o que você faz, o que você gostaria que fizesse. Então, o que eu faço quando eu tô alegre? Quando eu tô alegre, eu adoro quando eu ajudo as pessoas. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Quando eu ajudo uma paciente, quando eu ajudo uma outra pessoa. Eu tive uma amiga aqui em Cabo Frio, ela se veio, eu vou até pedir para ela ver que ela vai saber que é dela que eu tô falando. Eu falo que ela já tinha até alugado já o... Como é que se fala? O buraquinho onde ela ia viver eternamente. Ela achava que estava com câncer e eu levei ela... E eu fui várias vezes com ela na minha médica, porque ela achava que estava com câncer. E não estava com câncer, aquilo foi só assim, eram só nódulos. E ela estava para operar um tempão para tirar a mama e tudo. E para poder, né, tirar aquilo, a médica falou, vamos tirar, para você não ter que ficar fazendo sempre acompanhamento. Não é câncer, mas vamos tirar e tudo. E eu fiquei tão feliz, eu lembro que quando ela falou assim, eu falei, tá vendo aí, ó, você achou já que você... você quer rir, e eu aqui, eu posso estar doente e morrer, você não vai morrer, você não tá doente, e não tava. Então, assim, eu me senti tão feliz de ajudar ela, de estar com ela, eu larguei minha vida, meu trabalho, para poder ir com ela no médico, acompanhar ela. Então, eu gosto muito de ajudar as pessoas. E você acha que isso veio com o câncer? Sim. Foi com câncer. Foi, mas eu sempre fui assim porque meu pai é assim. Aham. Eu tenho isso do meu pai ajuda todo mundo. Esse dom de Eu cuidar. gosto muito de ajudar também, sabe? Sim. Você sabe, né, que eu vivo envolvida nessas coisas e, assim, muitas das vezes a gente pensa assim, quando eu ajudo, parece que as coisas vêm em dobro pra mim, sabe? Mas não faço pensando assim, porque vai acontecer. Acontece. Não, só. acontece assim, eu sinto isso. Parece que Deus fala assim, tá a hora de você fazer isso. Aí eu vou lá, faço. Aí quando eu peço alguma coisa pra Deus, menina, é tão automático que você vai conseguir, você vai, entendeu? Então assim, eu gosto de ajudar as pessoas porque me faz tão bem, sabe? Assim, quando a gente tá meia, aí eu vou ali, vou fazer isso, isso e isso. Nossa, eu volto outra pra casa. Com certeza. Volto Muito outra pra casa. gratificante, né? Às vezes eu saio de casa tão aborrecida, aí faço minha cesta básica lá pra entregar e tal, eu entrego. Aí vejo a história de uma pessoa, eu falei, gente, por que eu tava triste mesmo? Você Sabe? sempre vê... Aí eu tava falando com meu pai sobre isso, que a gente sempre tem que ver que sempre tem alguém pior do que a gente. Lembra que a gente esteja passando por uma depressão, por algum momento difícil, né? Todo mundo passa por um momento difícil. Eu tô passando por um monte de tribulação, mas assim, eu fico, gente... Uma hora isso vai parar. Algum propósito que Deus tem pra mim, a gente tem que ir, entendeu? Mas assim, eu também gosto muito, você perguntou o que me faz ficar muito alegre, encontrar com minhas amigas de infância, porque eu tenho amigas de mais de 40 anos, né? Mais de 45, né? Mais de 45 anos de amizade. Então assim, quando eu tô com elas, a gente fala bobagem, a gente lembra de quando eu era a gente na escola. Então são coisas que fazem a gente ficar... E elas são daqui mesmo de Cabo Frio? Não. São amigas minhas do Rio. Do Rio. Muito bom. Isso é bom. A gente tem que fazer isso mesmo, tem que correr atrás do que a gente faz bem pra gente, faz a gente rir, né? Fazer o bem. Ajuda até na... Eu e Kátia, a gente se conheceu assim, não lembro nem quando foi. Eu Mas fui ajudar lá. Isso. Você começou do nada a vender convite pra festa Outubro Rosa, eu já vou falar a programação. E assim, a gente pegou uma afinidade, a gente foi pra um show maravilhoso. Juntos, Então assim, a gente teve uma afinidade. Aí a gente tava na missa, eu vi ela concordando, nossa, você é devota Nossa Senhora, eu também. Aí a gente, né, foi tão gostoso a nossa amizade. Dela, na época que ela ia na casa das pessoas levar Nossa Senhora, eu não lembro não, mas eu lembro dela dessa época. Eu ia então, nas assim, a casas. gente teve uma afinidade. Então são coisas assim que só Deus explica. É verdade, verdade. Conta um pouco então sobre Outubro Rosa, sobre a caminhada. Sobre as campanhas que você tá fazendo, sobre Então. os eventos que vai ter Esse ano já tá bem, porque nós estamos fazendo a campanha junto com a prefeitura, né? Então, assim, dia 1º de outubro, vai ter, quem tiver oportunidade, vem aqui, vai ser muito bacana. Eu pedi pro Serginho, na época, quando eu estive com ele... Serginho é o nosso prefeito, Serginho viu, é gente? nosso prefeito, é intimidade. Doutor Serginho. Eu pedi a ele para iluminar, eu falei, ilumina a Cidade Rosa. Ele, com certeza.
Aí a A Luísa... ponte ficou rosa no ano passado, não foi? Ano retrasado. Ano retrasado não? Não. Não? Foi ano retrasado? Ficou. Ficou lindo, ficou lindo. Lindo. Aí eu falei pra ele, ilumina toda a cidade de Rosas, ponto turístico. Aí a Luísa Maria, que ela tá fazendo um projeto da parte de oncologia, eu não sei direito como é. Ela que é envolvida com essa parte, que também é uma paciente oncológica, ela já teve vários cânceres. Ela me ligou e falou, Carla, esteja conosco, vai ter vai ser o lançamento do Outubro Rosa no Forte São Mateus, dia 1º, às 16 horas. Vão ter vários corais, inclusive a nossa cantoterapia lá das Amigas da Mama vai estar presente, vai ser um lanche compartilhado. E nós vamos estar lá 4 horas. Aí assim que acabar o pôr do sol, o pessoal vai cantar. Assim que acabar o pôr do sol, vai iluminar o Forte São Mateus de Rosa. Então eu creio que Estaremos vai ser lá. Que lindo. Estaremos lá dia 1º, dia viu, 1º gente? de outubro, então estejam com a gente. Ah. No dia 3 de outubro, nós fomos convidados para fazer a abertura do Outubro Rosa do Ipanema Mall, que fica aqui no centro, na rua Raul Veiga. Uhum. É, É que tem a camisa, não? Não, dia 5, sai dia 5. Para! É muita coisa, é muita coisa. Aí, dia 5 de outubro, se por um acaso acontecer alguma coisa, você se ligue no Instagram das Amigas da Mama, é Amigas da Mama, de Cabo Frio. A gente vai colocar ali o aviso, se mudar a data e tudo mais. Nós fizemos essa camisa, nós tivemos Olha um que cor linda. patrocínio. Ficou lindo. Essa Olha camisa, e é as uma camisa flores. de malha, não é aquele tecido dry fit. Aqui é o símbolo aqui, como se fosse as mamas, né? Que é numa flor. Outubro Rosa, mês Lei de prevenção, câncer de mama, se ame ame e se se cuide. Muito lindo. Aí foi uma camisa que nós recebemos de doação da Medicam, que foi nossa parceira nessa camisa. A camisa está sendo vendida apenas por R$30. Então adquira a sua camisa, mesmo que você não vá para caminhada. Você pode compra usar. pra mim, eu compro pra você, Então, tá? ótimo. Você te dá de presente. Compre para ajudar a instituição, apenas R$30, gente. R$30 não é nenhum sanduíche, é o que eu falo, não é nenhum sanduíche. E tem Pensa que você vai estar ajudando alguém com esses Isso. R$30. Então, essa camisa aqui, que foi a nossa camisa Eu do ano tenho essa. passado, que foi a nossa camisa do ano passado, que ainda sobrou, que ela é linda, que ela tá vendendo. A gente vendendo ela por 40. Ela tem essa Ela tem uma bonitinha badice aqui, linda. estilosa, né? Estilosa. A gente ainda tem algumas unidades na instituição e está por apenas R$40. Se você quiser, Rua Fortaleza 215, ou peça no Instagram. Ou deixa ali o nosso podcastzinho ali, ó, É. que a gente dá um jeitinho de entregar pra vocês, eu Sim. ajudo. Pode falar seu telefone. O telefone da instituição? Tem que saber de cabeça? Ixi. Então tá, a não gente sei bota de no cabeça. box de informação. Isso, de cabeça eu não sei. Mas vocês podem pedir no direct do Instagram. Amigas da Mama de Cabo Frio. Aí no dia 8, essa caminhada vai ser no dia 5, domingo, 8 horas da manhã na praia. Vai ser ali no Largo. Na Praia do Forte. Na Praia do Forte, ali na Praça da Cidadania, né? Uhum. Vai sair dali a caminhada, vai ser bem bacana. E no dia 8, mas aí é um evento nosso particular, que vai ser uma médica, Alexandra Cariello, que vai fazer uma manhã de experiência bacana com as pacientes oncológicas. Nós vamos fazer um café da manhã para elas, vai ser bem bacana. Também E em Cabo Frio, lá na Alexandra, não. Não, vai ser aqui na Pousada Bravo. Uhum. Mas Legal. é um evento particular Fechado. dela, com as pacientes, que eu achei bem bacana. Todo Legal, ano ela legal. faz uma coisa Aham. interagindo com as pacientes, né? Sim. Vão ser 20 pacientes. E você que quer ajudar a casa, você pode ajudar a gente com o nosso Pix, que é o nosso CNPJ, 08 541 069 1000 contra 34. Nós temos também a festa do Outubro Rosa, que com essa festa, lembrando que a nossa casa é uma instituição sem fins lucrativos. Então, toda a renda da festa, ela é revertida para a casa, para a gente ter como sustentar a casa e ajudar os pacientes ao longo do ano. Já não tem mais quase ingressos, vendemos quase Amém. tudo. Graças Que é a um Deus. baile maravilhoso. É Kátia lindo. vai sempre. Todo ano a gente É. tem que ir. Só teve um ano que eu viajei, É. minha amiga. E assim, eu peguei. Foi quando eu te conheci, né? Comecei a vender os convites e levando as mulheradas e pedindo as mulheradas para ir de rosa. Isso. Né? Mas não precisa. Mas não é obrigada a ir de rosa, não. A Eu que caminhada comecei também, a. você pode ir a caminhada com qualquer camisa. Você pode vista alguma coisa rosa, Rosa. e vá. Mas de preferência, compre lança camisa a R$30. E a nossa festa vai ser no dia 23 de outubro. Qual local? Vai ser no Clube Tamoio, às 19h30. Vai ser muito bacana. Só que a gente não tem quase ingresso nenhum mais para vender, graças a Deus. Amém. As mulheres de negócio já pegou quase tudo, viu, gente? Que eu tô sabendo. Carla, amei te conhecer um pouco mais. Já Obrigada. acompanhava Amigas da Mama. Desde que a Então Por Gente tem essa instituição, né? Fico muito feliz. Cada amorzinho, né? E, Carla, você tá arrasando
à frente. Muito, né? Não, Isso que você tava não. tímida. Eu Eu tenho- tímida. Eu tava com medo, gente. Mara, tá vendo? É um bate-papo. Não chorei, tá vendo? Não chorou, não fiz todas as perguntas. É. O bate-papo foi assim, gente. Foi Nosso, bem o nosso leve. podcast, assim, hoje até me perguntaram assim: ai, hoje vai ter podcast. Gente, o nosso podcast. E aí, sobre o quê? A gente Sobre fala tudo. sobre tudo: educação, saúde, moda, beleza, política, que é mais. Empresário. Tem de tudo no nosso Tudo, podcast. tudo, E olha o de hoje como foi gostoso. Não é informativo, muito bom. Adorei as informações que você passou pra gente. Parabéns pela sua superação, pelo seu Obrigada. carinho com as pessoas. Obrigada, minha Faz total amiga. diferença. Adorei você aqui, Também viu? adorei. Que a Nossa Senhora te acompanhe. Ai, Eu não vou amém. chorar. Que fique te acompanhando. A Sempre. todas essas mulheres que É. estão aí com esse diagnóstico, né, do câncer. Que Deus esteja com vocês e que vocês sejam guerreira e forte como vocês sempre foram. E olha só, uma última coisa que eu vou falar. Não é luta, não é guerra, não é batalha. É uma jornada que você vai passar. É muito mais leve ver a palavra jornada do que o restante. É isso aí. Lindo, lindo. Beijo, gente. Fica com Deus. Obrigada, gente. Nem eu, nem ela, você. Você.